A necessidade de avaliação é essencial e transversal às organizações. Consideremos os subsistemas principais do modelo Autoga de suporte às organizações. Este slide mostra-nos a arquitetura da organização. Instituições e pessoas, que em determinados contextos designamos por agentes, produtos e recursos materiais, os objetos, processos e contratos que refletem as atividades e eventos do negócio. Em todos estes subsistemas existem necessidades de avaliação e temos módulos para os suportar. O presente módulo M450 Avaliação do Desempenho insere-se no subsistema de instituições e pessoas e foca-se na avaliação dos empregados, isto é, o avaliado é uma pessoa da organização. Ainda neste subsistema de instituições e pessoas temos um outro módulo, o M535, Avaliação de por terceiros, que se foca nas avaliações de terceiros com a que a organização se relaciona, por exemplo, clientes e fornecedores. Nas avaliações que os terceiros fazem da nossa organização, por exemplo, como os nossos clientes e fornecedores nos avaliam. Existem também módulos para a avaliação de produtos e recursos, bem como outro módulo para a avaliação de processos e contratos. A implementação de sistema de avaliação é hoje fundamental para uma boa gestão de qualquer organização. Estes sistemas são também requisitos obrigatórios para o sistema de gestão da qualidade. As certificações de qualidade exigem a implementação adequada de sistemas de avaliação. Para isso, os nossos módulos são decisivos. Mas concentremos-nos no presente módulo. A avaliação de desempenho é uma atividade crítica na gestão dos recursos humanos, no desenvolvimento do capital humano e visa, nomeadamente, medir o desempenho individual e por equipa, identificar, aumentar e aproveitar o potencial dos empregados, em particular identificar os pontos fortes e os pontos fracos e as necessidades de melhoria e de formação. Também visa incentivar o mérito, reforçar a liderança e fornecer critérios para os ajustes das remunerações. A avaliação de desempenho deve também integrar-se de forma clara com os objetivos da organização, focando-se nomeadamente nas competências, comportamentos e capacidades técnicas e outras exigidas pelos objetivos. Aqui neste slide vemos, sucintamente, que o módulo de avaliação de desempenho contempla a definição dos processos de avaliação programados para a organização, dos seus subprocessos e questionários. Aos processos, subprocessos e questionários serão ligados os avaliados e a estes os avaliadores. Registar-se-ão então as respostas aos itens dos questionários e serão feitos os cálculos. E poder-se-á então explorar a base de informação assim constituída, nomeadamente em termos de notas, pontos fortes e fracos, necessidades de melhoria e formação, estatísticas, etc. Vejamos os dois principais menus deste módulo. Vemos aqui o menu base. Como todos os outros, adapta-se a dispositivos móveis. Este menu é usado geralmente no Departamento de Recursos Humanos. Os avaliadores, como veremos, têm um menu próprio. Os avaliados ou acedem via portal do empregado ou também via um menu específico. Aqui temos as entradas diretas nas opções mais usadas, relativas a processos de avaliação, subprocessos, avaliações, itens de avaliação, notas de subprocesso, notas finais e autoavaliações. Seguem-se as entradas para dois submenus, avaliadores e avaliados e questionários e processos. Neste submenu, avaliados e avaliadores, temos o registro dos avaliadores, bem como a relação entre eles. Aqui temos a organização dos questionários, processos e subprocessos. Note-se que a cada subprocesso são sempre associados questionários. Cada organização pode criar os questionários que quiser de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, podem-se definir questionários por categoria profissional, por departamento, por grupo funcional, etc. Voltando ao menu base, seguem-se aqui os submenus para a exploração da base de informação constituída, em termos de listagens e outputs diversos. No que diz respeito a listagens, temos aqui as principais. Por exemplo, distribuição de notas por cotas, notas por unidade organizativa, pontos fortes a melhorar pelos avaliadores, bem como indicadores das avaliações. No que respeita aos outputs dinâmicos, lembramos que os mesmos permitem ao utilizador definir outputs, nomeadamente para extração de dados, indicando os campos informativos que pretende. Pode-se formatar esses outputs para extrair informação sobre avaliações, itens de avaliação, notas finais homologadas. Mas ainda temos uma opção de outros outputs, em particular os que sejam definidos à medida para a organização em causa. Existem outras opções, nomeadamente para a parametrização e definição do contexto em que as avaliações se fazem, mas ficamos por aqui e vamos apenas mostrar sucintamente o menu dos avaliadores. Como se vê, é um menu bem mais simples e que se concentra nas opções necessárias para cada avaliador fazer as suas avaliações.
Vamos então ver mais em detalhe a definição dos processos, subprocessos e questionários. Os processos e subprocessos consubstanciam essencialmente avaliações de grupos de pessoas das organizações. Por exemplo, podem consubstanciar as avaliações anuais dos grupos chefias, quadros e funcionários, ou os grupos Departamento A, Departamento B, etc., ou quaisquer outros agrupamentos que se pretendam. Quanto aos questionários, estes consubstanciam grupos de itens a avaliar. Itens a avaliar podem ser desde objetivos a itens comportamentais para a atribuição de notas ou itens meramente informativos, por exemplo, de escolha múltipla. Vejamos então como se definem no sistema os processos, subprocessos e questionários. Vamos começar por ver os processos de avaliação. Vou selecionar o meu processo de avaliação, vou fazer OK e consultar o registro para ver a informação que é necessário registar. Temos primeiro o tipo de processo, o código do processo, a descrição, o responsável, o período, a escala de avaliação, a data início e data fim e ainda um campo para observações ou outras informações adicionais. Definido o processo, é necessário identificar os subprocessos que o compõem, mas nos subprocessos já temos de identificar os questionários a aplicar, que têm de estar previamente definidos. Neste exemplo temos dois subprocessos, chefias e restantes colaboradores, e temos a avaliação e a autoavaliação, o que significa que vamos ter de definir pelo menos 4 questionários. Vejamos então os questionários. Existe aqui uma opção onde identificamos os diversos questionários. O utilizador é livre de criar os questionários que necessitar, mas recomenda-se algum cuidado no sentido de não diversificar demasiado, desviando-se do que é essencial e dificultando a comparação do mérito relativo entre os empregados e a distribuição objetiva dos incentivos. Depois de definidos os vários tipos de questionário, é necessário identificar os respectivos itens. Vamos então ver como é que estes são criados. A primeira coisa a fazer é identificar um código para o item. Depois, se trata de um item de cabeçalho ou um subitem. Uma descrição, o tipo de item, se é um item que entra para a média, se é um item de resposta múltipla, se é meramente informativo, uma descrição, o ponderador, a nota mínima e a nota máxima, e ainda temos aqui um campo para informações adicionais. Definidos os questionários, podemos agora associá-los aos nossos subprocessos. Vejamos então os subprocessos. Vou consultar então o registro para vermos o que é necessário definir. Temos o nosso subprocesso, um questionário associado, a escala de avaliação, o ponderador, o agrupamento profissional a que diz respeito, o período e ainda temos um campo onde podemos colocar qual foi o processo antecedente, de modo a podermos gerar automaticamente e passar os avaliados de uma fase para a outra. Neste módulo, avaliados e avaliadores são em geral pessoas da organização. É necessário definir quem são os avaliados, quem são os avaliadores e quem avalia quem. E um avaliado pode ter mais que um avaliador. É aqui que há que considerar-se, nomeadamente, estamos a trabalhar com modelos de avaliação simplesmente hierárquica, em que as chefias avaliam os subordinados, ou com modelos mais complexos, tipo avaliação de 360 graus, em que a avaliação é feita pelas chefias, pelos pares, na hierarquia e pelos subordinados. O avaliado também necessita de estar cadastrado no sistema com um conjunto mínimo de informação. Vejamos. Para saber quem vai ser avaliado em cada subprocesso, é necessário irmos à opção dos avaliados. É aqui que se encontram registados os empregados a avaliar. Vou escolher então o avaliado para ver que tipo de informação é que temos registada. Vou consultar. Temos então o tipo, pessoa e o respectivo número, o nome e depois temos um conjunto de dados biográficos, nomeadamente a data de nascimento e o nível de habilitações. No segundo painel temos a posição face à organização, nomeadamente a data de admissão, o agrupamento profissional, o vínculo, o departamento, o edifício, a função e a respectiva data de cessação. Temos ainda a indicação do subprocesso e, por conseguinte, o questionário, bem como o avaliador ou avaliador principal. Os avaliadores encontram-se definidos numa tabela própria para o efeito. Posso aceder a essa tabela e ver quais os avaliadores que existem na organização e posso inclusive fazer o salto para as avaliações e ver aquelas em que participam ou participaram. Existem ainda opções para gerir a relação entre os avaliadores e os avaliados. Nestas relações podem-se introduzir, se necessário, a figura de avaliadores/revisores, que desempenham o papel de revisores das avaliações feitas.
Tendo sido associados automaticamente os questionários a todos os avaliados, há que registar as avaliações e respostas relativas a cada item dos questionários. Cabe à aplicação fazer os respectivos cálculos das notas e permitir o acompanhamento do processo até se chegar às notas finais homologadas. Antes de se estabelecer as notas finais, podem ser aplicados algoritmos de alisamento das notas se a organização assim o entender, por exemplo, com base na unidade organizativa ou no avaliador. Também podem haver alterações de notas justificadas por quem tem autorização para o fazer. Vejamos alguns detalhes sobre o tratamento das avaliações e das respostas relativas aos itens dos questionários. Depois de geradas automaticamente as avaliações, passamos a ter disponível nas mesmas os empregados a avaliar. De acordo com o subprocesso em causa, são gerados os itens a avaliar. O utilizador/avaliador deverá aceder aos respectivos itens e proceder à avaliação. Para avaliar existem duas opções. Ou preenchemos diretamente as notas em frente de cada um dos itens, ou então podemos entrar em input rápido e ir avançando ao longo do questionário, colocando as respectivas notas. À medida que eu vou avaliando, o sistema vai calculando a nota final. Para cada um dos itens também posso ir colocando sempre observações e comentários. No final da avaliação, o avaliador pode ainda registar os pontos fortes e os pontos a melhorar. A avaliação final fica na tabela das notas finais homologadas. Estas notas, como já foi referido, podem ser analisadas com base, por exemplo, na média do departamento ou dos avaliadores. Podem ainda ser alteradas por quem tem autorização, podendo colocar-se as respectivas observações. No caso dos processos de autoavaliação, as autoavaliações podem ser acedidas pelo empregado via portal do empregado, de modo a que possam fazer diretamente nesse portal as suas autoavaliações. Aqui trata-se apenas de uma opção de consulta. Uma vez as avaliações feitas, pode-se a qualquer momento emitir as respectivas fichas de avaliação. Neste caso, estamos na listagem das notas finais homologadas. Posso escolher qualquer avaliado e aqui emitir a respectiva ficha. As fichas podem ser emitidas individualmente, como agora fizemos, mas também podem ser emitidas em massa para todos os avaliados de um processo de avaliação. Como resultado das avaliações e em relação a cada avaliado, obtemos as notas, pontos fortes e a melhorar, as necessidades de melhoria e de formação. Existem outputs específicos para disponibilizar esta informação. É o que vamos ver. Mais à frente analisaremos as notas nas estatísticas. Vamos agora analisar a listagem dos pontos fortes e pontos a melhorar. Podemos filtrar por avaliado, por agrupamento funcional, por departamento, por período. Neste caso, vamos filtrar por processo. Também é possível ver listagens das necessidades de formação que os avaliadores foram detectando. Estas informações são bastante importantes, uma vez que podem servir de base para ser definido um plano de formação da empresa. Para além dos resultados ligados a cada avaliado, estão disponíveis resultados globais, nomeadamente estatísticas em geral. Tendo em consideração a importância das cotas em muitos sistemas de avaliação de empregados, esta questão também é considerada na aplicação. Vejamos. Comecemos pela questão das cotas. Através da opção da distribuição de notas por cotas, é possível ver a distribuição dos empregados de acordo com a escala de avaliação. No caso de existir uma cota para uma determinada nota, o sistema diz-nos quantas pessoas posso ter para aquela nota e o correspondente desvio. Passando às estatísticas gerais, de acordo com o tipo de item, notas, objetivos ou resposta múltipla, podemos ter um conjunto de indicadores. Vamos ver as notas por unidade organizativa. Nesta opção, obtenho facilmente a média da empresa por período e por questionário. Portanto, tenho a média para o questionário das chefias, em que foram avaliadas 3 pessoas, num total de 48 itens, que deu uma média final de 4.02, e a média dos restantes colaboradores, onde foram avaliadas 4 pessoas, um total de 32 itens e uma média de 3,5. Podia, no entanto, querer detalhar mais esta informação. Para isso, podia vir aqui ao ecrã dos critérios e colocar o item, e desta forma ia saber qual foi o item em que houve melhor nota ou pior nota. Portanto, passa a ter, por item de questionário, a respectiva média. Como se vê, existe uma combinação muito variada de critérios que nos permite construir diversos indicadores.
Um outro aspecto muito importante a realçar neste e nos nossos módulos em geral é a possibilidade de obtenção de gráficos. Exemplifiquemos. Neste menu temos aqui a opção para explorar indicadores e respectivos gráficos ligados à avaliação de desempenho. Escolhendo esta opção, vamos dar a painéis deste género em que temos os indicadores, o caso com a evolução a 3 anos, e temos aqui o botão para o gráfico de evolução e outros botões para os gráficos de distribuição. Vejamos os gráficos de distribuição. Clicando aqui, obtemos a janela com o gráfico de distribuição do indicador pretendido. Neste caso, fomos para uma PAI. Fomos para a primeira opção do grupo das PAIs. Podemos clicar e ver outros formatos de PAI. Aqui embaixo ao lado temos gráficos de distribuição em barra. Escolhendo os gráficos de evolução, teremos vários gráficos combinando a evolução de várias linhas. Podemos obter de qualquer dos gráficos um zoom e fazer o download do mesmo. Escolhemos aqui o gráfico de evolução de barras e fazemos o zoom. É assim que funciona de uma forma integrada com a apresentação dos dados as facilidades gráficas mais comuns dos nossos módulos. Mas para além destas facilidades, é sempre possível construir dashboards desenhados para as necessidades específicas de cada cliente, acrescentando outros tipos de gráficos e imagens. Neste vídeo apresentámos o módulo da avaliação do desempenho, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Destacamos desde já a possibilidade deste módulo ser implementado de forma autónoma, qualquer que seja o sistema que possuam, já que está disponível na web, em computação na nuvem, Cloud Computing, a partir dos nossos servidores. Não precisa de qualquer instalação local. Mas o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.